Na aula de hoje, nós vamos estudar as leis da reflexão da luz. E esse assunto é abordado nas páginas 24 e 25 do livro 8. Então, nós temos aqui mais uma aula de física para o segundo ano do ensino médio. O nosso objetivo nessa aula é estudar a reflexão da luz. Mas a gente deve ter em mente que quando um dos fenômenos ópticos acontece, normalmente os outros acontecem ao mesmo tempo. Então essa imagem que nós vemos aqui, ela apresenta um feixe de raios de luz que estão atingindo uma superfície e nós vemos que uma parte deles é refletida e uma parte é absorvida pelo material. Então, isso é o que acontece na maior parte das vezes. A gente tem ao mesmo tempo reflexão e absorção. Mais para frente, quando nós formos estudar a refração, nós também observaremos que a refração acontece juntamente com a absorção e muitas vezes juntamente com a reflexão. Então, embora a gente estude os fenômenos separadamente, é importante ter em mente que, na maior parte das vezes, eles vão estar ocorrendo todos ao mesmo tempo. Então vamos estudar agora quais são as leis que regem esse fenômeno da reflexão. Essas leis servem para a reflexão de qualquer tipo de onda, né? Nesse momento nós estamos interessados nas ondas de luz, mas essa é uma lei geral. Então a primeira diz que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal estão no mesmo plano. Essa reta normal é uma reta imaginária que está ali cruzando a superfície, formando com ela um ângulo de 90 graus. Então, essas três retas, né, os raios de luz e a normal, estão todos no mesmo plano quando acontece a reflexão. E a segunda lei diz que o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Esses ângulos são os ângulos definidos entre os raios e a normal. Então, nós vemos ali na imagem, né, o ângulo de incidência formado pelo raio incidente e a normal, e o ângulo de reflexão formado entre o raio refletido e a reta normal. E eles são sempre iguais, não importa o tipo de reflexão que esteja acontecendo, nem o tipo de onda, né, que esteja sendo refletida. Nessa imagem, nós vemos representados os dois tipos de reflexão, a difusa e a regular. Então, nós já estudamos, né, esses dois tipos quando estudamos os fenômenos de forma geral. E, só lembrando aqui, a reflexão difusa é aquela que permite que a gente enxergue um objeto. Né? A luz precisa iluminar esse objeto, parte dessa luz precisa refletir, atingir os nossos olhos e então a gente consegue enxergar aquele objeto. E a reflexão regular é aquela que permite que a gente se enxergue no objeto, né? Que seriam aqueles objetos que funcionam como espelhos. Então, nós temos aqui esses dois tipos de reflexão e é importante que a gente entenda que as leis da reflexão valem nos dois casos, né? Tanto na reflexão difusa como na regular. E nas superfícies irregulares, o que acontece é que a gente tem aqui as retas normais, cada uma, né, formando 90 graus com o ponto da superfície, mas como a superfície tem várias irregularidades, em cada ponto a reta normal tem uma direção um pouco diferente da outra. E isso faz então com que a gente observe os raios refletidos saindo cada um numa direção diferente. Isso é somente porque em cada ponto que o raio de incidência atinge a superfície, ele vai encontrar ali uma reta normal numa direção diferente das outras. Aqui nesse zoom, a gente consegue perceber isso melhor, né? De acordo com a inclinação da superfície naquele ponto, a reta normal vai estar numa determinada direção
E continua valendo aquela segunda lei da reflexão, em que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido, né, sempre em relação a essa reta normal. O que é diferente em cada ponto é a reta normal, mas os ângulos são iguais, eles continuam sendo os mesmos, né, a incidência igual a reflexão em todos os pontos. Então, com isso em mente, agora nós podemos fazer os exercícios que estão nas páginas 25 e 26 do livro 8. E nesse momento, então, é interessante que você pause o vídeo para que você faça primeiro e em seguida faça a correção, né? Vai conferir aqui as suas respostas. O primeiro exercício diz o seguinte: a segunda lei da reflexão, segundo a qual o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, é válida somente para os espelhos planos? Não, né? Como nós vimos, essa lei vale para todos os espelhos, né? Para todos os tipos de reflexão, e então, né? Não é verdade isso. Segundo exercício: um raio de luz incide em um espelho plano e forma um ângulo de 54 graus com a reta normal. Qual é o valor do ângulo formado entre o raio refletido e a superfície do espelho? Então, nesse tipo de exercício é sempre necessário fazer um desenho para poder analisar, né, o que está acontecendo e fazer o cálculo. Então, a gente fazendo esse desenho, mostramos ali 54 graus, né, que é o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal. E aí, o ângulo de reflexão vai precisar ser o mesmo, né, também 54 graus. E esse outro ângulo que ele está querendo saber, que é o ângulo formado entre o raio refletido e a superfície, a gente está chamando de alfa aqui nessa figura, ele vai ser justamente o ângulo que precisa completar 90 graus, porque nós já sabemos que a reta normal forma 90 graus com a superfície. Se o ângulo de reflexão é igual ao de incidência, então é de 54 graus, o que vai faltar ali para completar 90 graus é o ângulo de 36. Exercício 3. Um raio luminoso incide sobre um espelho plano e reflete conforme a ilustração a seguir. Determine, letra A, o ângulo de incidência da luz. Bom, para a gente poder saber o ângulo de incidência, é necessário a gente descobrir a reta normal. Então, a gente vai precisar desenhar nessa figura a reta normal. Porque o ângulo de incidência é o ângulo formado entre o raio incidente e essa reta. E como o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido, essa reta que vai dividir 42 aí em duas partes, vai dizer para a gente que o ângulo de incidência é metade desse valor que está mostrado aí. Então, nós temos um ângulo de 21 graus e um de reflexão de 21 graus também, formando esse 42 que está marcado na imagem. E na letra B, ele quer saber o ângulo formado entre o raio refletido e o espelho. Então, da mesma forma que a gente raciocinou no exercício 2, se a gente tem o ângulo refletido e quer saber o ângulo formado entre o raio e a superfície, a gente vai lembrar que a reta normal forma 90 graus com a superfície, e se o raio refletido é 21 graus, o que tiver faltando para completar 90 graus é justamente o que vai ser o ângulo entre o raio e a superfície, que no caso aí é 69 graus. Exercício 4. Na ilustração a seguir, um raio incide sobre um espelho plano E1 e o ângulo do raio incidente I com a reta normal é de 40 graus. Então, nós vemos aqui nessa imagem representados dois espelhos, e esse raio R1 é esse raio cor-de-rosa, que está atingindo o espelho 1 e formando 40 graus com essa reta normal ali naquele ponto.
Na letra A, ele quer que a gente diga qual é o ângulo de reflexão no espelho 1. Então, nós já sabemos que esse raio refletido, de acordo com a segunda lei da reflexão, precisa ser igual ao ângulo de incidência, né? Então, de acordo com a segunda lei, esses ângulos são iguais e, portanto, também é de 40 graus. Então, a letra A já está feita. Letra B, ele quer que a gente diga qual vai ser o ângulo de reflexão no espelho E2. Então, para isso, a gente vai dar um zoom aqui na imagem. E aí, nós vamos ver que esse raio, que é o raio refletido no espelho 1, está atingindo ali o espelho 2. E esse raio, ele forma com o espelho 1 o ângulo de 50 graus. Né? 40 graus é o ângulo formado com a reta normal e 50 graus o ângulo formado com a superfície. Então, nós vemos que, portanto, a reta normal está formando 90 graus com a superfície do espelho 1. Com isso, se a gente sabe, né, que nós temos então 50 graus ali e entre os dois espelhos o ângulo é de 60 graus, o triângulo que é formado entre os dois espelhos e esse raio refletido do espelho 1 vai fazer ali um outro ângulo, que é o ângulo de 70 graus. Né? Então, nós temos aqui já esse triângulo definido. Se nós sabemos que 70 graus é esse ângulo que o raio refletido do espelho 1 forma com a superfície do espelho 2, o ângulo que seria o ângulo de incidência no espelho 2 vai ser 20 graus. E o raio refletido também tem que formar 20 graus com essa reta normal, né? Porque nós já sabemos que essa reta vermelha, né, que é a reta normal, está formando 90 graus com a superfície do espelho 2. Então, portanto, tanto o ângulo de incidência quanto o de reflexão no espelho 2 vai ser de 20 graus. O exercício 5 mostra dois espelhos planos unidos, formando um ângulo de 30 graus. Aí nós temos um raio incidente que ele está atingindo o espelho de baixo, formando 70 graus com a superfície do espelho. E esse raio, depois de refletir nos dois espelhos, cruza o raio incidente formando um ângulo alfa. E ele quer que a gente descubra o valor desse ângulo alfa, portanto. Bom, então para a gente poder analisar aqui o desenho, né, eu coloquei 3 pontos, ponto A, ponto B e ponto C. E aí eu também tracei aqui de vermelho as retas normais, no ponto A e no ponto B. Então, se nós sabemos que o ângulo formado entre o raio incidente e o espelho de baixo é de 70 graus, o que a gente vai chamar de ângulo de incidência é o ângulo formado entre o raio e a reta normal. Então, portanto, esse ângulo aqui é de 20 graus, né, entre o raio e a reta normal. E o raio refletido também vai formar 20 graus com essa reta normal. E o ângulo formado entre o raio refletido e a superfície também vai ser de 70 graus, assim como foi o de incidência. Então agora a gente já está começando a analisar, né, o que está acontecendo aqui. E aí a gente vê que o ângulo formado ali entre esse raio que reflete no ponto A e atinge o ponto B tem que ser de 80 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos desse triângulo que é formado entre os dois espelhos e essa reta AB, que é o raio refletido no espelho de baixo atingindo o espelho de cima, a soma desses ângulos precisa dar 180 graus. Então, se a gente já sabe que o ângulo entre os dois espelhos é 30 e o ângulo formado aqui no ponto A com o raio refletido e o espelho é de 70, aí lá em cima, para fechar os 180 graus, precisa ser o ângulo de 80, né?
Então, se esse raio refletido que atinge o ponto B forma 80 graus ali com o espelho, o que a gente denominaria como sendo ângulo de incidência no espelho de cima precisa ser 10 graus, né? Porque é o ângulo que vai fechar ali os 90 graus da reta normal. Então, se a gente já tinha 80 formando com a superfície, para fechar 90 graus com a reta normal ali, precisa ser 10 graus. Então, esse vai ser o ângulo de incidência do raio que sai do ponto A e atinge o ponto B. E esse ângulo de incidência, ele tem que ser igual ao ângulo refletido. Então, aqui o ângulo de reflexão também é de 10 graus. Agora, então, nós já temos um triângulo aqui no meio, definido pelos pontos A, B e C, que tem um ângulo de 40 graus aqui no ponto A, ângulo de 20 graus no ponto B. Então, portanto, esse ângulo que falta, né, para fechar os 180, que é a soma dos ângulos internos desse nosso triângulo ABC, é um ângulo de 120 graus. Então, portanto, é isso que é o valor do alfa, né? Porque o alfa é igual ao ângulo que forma ali no ponto C no nosso triângulo.